Olá você, muito boa noite, bem-vindos aqui no Espaço Alenquer Digital. Estamos ao vivo aqui pelas redes sociais. Muito boa noite, obrigado a você que nos acompanha a partir de agora. Hoje é quinta-feira, dia 26 de setembro de 2019. Obrigado. Olha, hoje você pode interagir com a gente, você pode comentar, você pode compartilhar, você pode dar um like e ficar, claro, acompanhando essa entrevista. Hoje eu recebo aqui no estúdio do Alenquer Digital professor Heraldo Lopes. Vamos falar de vários assuntos aqui na nossa entrevista e você pode fazer a sua pergunta, você que é em casa, você pode comentar, você pode fazer o que você quiser, compartilhar, claro, a nossa entrevista, tá bom? Olha, nós trabalhamos por conta de Farmácia do Povo Trabalhador dos amigos Ivan e Gabriele. São 3 farmácias para melhorar a atendimento. Uma na Lauro Sodré, no bairro do Aningal, a outra na Estrada da Praia, no bairro da Independência, e agora a Farmácia do Povo Trabalhador 3, lá na Estrada Paz de Carvalho, no bairro do Planalto. Quer comprar medicamento barato? É só você ir lá com os amigos Ivan e Gabriele. Você está precisando e está querendo estudar, quer mudar de vida? Olha só, a Faculdade FAEL é a faculdade que está em Alenquer e tem mais de 90 cursos de graduação e pós-graduação. Conheça, viu? Faça-nos uma visita amanhã a partir das 2 da tarde até as 8 da noite. Você pode ir lá na Faculdade FAEL, lá na Paz de Carvalho, no bairro do Planalto. Também trabalhamos por conta de Loja Coman, comércio de máquinas e motores. Você pode ir lá na Coman, lá você vai encontrar motor rabeta, você vai encontrar roçadeira Steel, uma infinidade de máquinas você vai encontrar aí na Coman, comércio de máquinas e motores, na Travessa do Dr. Lauro Sodré, no bairro do Aningal. Também nós trabalhamos por conta aí de pizzaria entre amigos, é isso mesmo. Olha, tá precisando, quer comer aquela pizza gostosa? Toda quarta tem promoção lá na Entre Amigos, tá bom? Passe lá, fica bem ao lado ali da Igreja Matriz de Santo Antônio. Passe lá e conheça as nossas promoções. Também nós trabalhamos por conta de Alenquer de Prêmios nesse sábado, a partir do meio-dia. No primeiro prêmio tem R$1.000, no segundo prêmio tem mais R$1.000 e no terceiro prêmio tem R$10.000 para você. Transmissão ao vivo pela TV Ponta Negra, canal 19, retransmissão também pela Rádio Chimango da Amazônia, e no dia seguinte tem a retransmissão lá, na segunda, na verdade, tem a retransmissão pela TV Montes Claros, canal 11, tá bom? Agora sim, boa noite para você, obrigado pela sua audiência. Professor Heraldo Lopes, bem-vindo aqui no nosso pequeno estúdio. É uma honra a gente estar transmitindo e entrevistando você pelo Alenquer Digital. A galera está acompanhando a gente, também pela página do Lei Ferreira. Boa noite, professor Heraldo. Muito boa noite, Lei. Agradeço o convite, a oportunidade de participar desse evento. Já se tornou o Alenquer Digital, todas as quintas-feiras, com participação de muitas pessoas requisitadas, e agradeço. Me sinto especial pelo convite. É um prazer muito grande da nossa equipe toda aqui, recebê-lo aqui, professor. E falar um pouco dessa modernidade, né, que nos rodeia aí. Falando em modernidade, a gente tem acompanhado o seu trabalho, principalmente aí com os seus alunos, com as pessoas que se envolvem, né? Pega um celular, pega uma câmera e realmente faz história, faz vídeo, faz tanta coisa bacana, professor. E a gente queria falar um pouco desse seu trabalho que você desenvolve nas escolas, com as pessoas, nessa arte tão bacana que é a arte de levar aí a informação, é a arte de pintar, é a arte de fazer entretenimento, professor. Como é que o senhor se sente em compartilhar esses momentos com essa juventude que fica, às vezes, à mercê, eu posso dizer assim, da própria sorte, porque não tem uma oportunidade? Bom, Lei, as tecnologias estão aí. A grande questão, talvez aconteça hoje, na educação, é não saber ou não conseguir lidar com essas tecnologias. E aí isso parece uma problemática. Como que eu vou falar? Como que eu vou agir? O que eu devo fazer com o meu aluno que adora estar no celular, que adora jogar o Free Fire, que está diretamente ligado a isso? A educação, tudo na educação, seja na matemática, na língua portuguesa, nas artes, na ciência, deve manter uma relação muito próxima, muito direta com o que acontece no meio. E o meio agora, infelizmente, para nós, infelizmente ou felizmente, é o digital. Ele tem os seus prós e tem os seus contras. Então nós precisamos saber lidar com isso. E é uma oportunidade, o jovem necessita. O jovem tem uma necessidade muito grande de arte. Nós todos temos uma necessidade grande de arte. A música já diz, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte.
A gente precisa de arte. É fato e é notório, isso em Alenquer é um exemplo disso. Festas mínimas. Vou fazer uma festa na praça. Não precisa nem ter muita organização. Numa festa na praça, coloca um som, um paredão, as pessoas vão para lá. Vão para esse local, porque necessitam disso. Em um 7 de setembro, que foi bem próximo, as pessoas, os pais, os alunos gastam muito em uma roupa de um filho que vai passar, desfilar por breves momentos na avenida, porque nós necessitamos disso. Nós necessitamos de arte. Então, nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, não valoriza o artista. Não valoriza o artista. Quando eu falo sociedade, eu falo principalmente a sociedade alenquerense. Não valoriza tanto o artista, não valoriza tanto a cultura, mas vive e necessita de cultura. Mesmo as pessoas que não admitem ainda necessitam de cultura. Aí, por exemplo, é muito fácil, muito simples alguém dizer assim, olha, não, vamos deixar de investir em cultura, para investir na educação. Aí as pessoas são aplaudidas por isso. Mas isso é um problema. É um problema grave. Então, se não há isso em outros espaços, a gente, enquanto professor, tem que proporcionar esses espaços dentro da sala de aula. E não só na sala de aula. Que o aluno tenha resposta imediata. Como professor de português. Exemplo, agora se aproxima assim, o Enem, as redações. Eu faço uma redação e eu, individualmente, como professor, corrijo e dou uma resposta, feedback para o aluno. Provavelmente os textos corrigidos em caneta vermelha, olha os erros, eu tenho os meus erros. Mas quando eu amplio esse horizonte e passo a utilizar o espaço digital, o feedback é outro. O retorno é outro. Eu posto um vídeo e aí sim as pessoas vão comentar que isso é fato. Vão curtir, vão comentar, vão reagir a essa produção, e eu tenho uma resposta mais imediata. Se foi positivo, se não. Eu não tenho uma visão muito particular da coisa. Eu tenho uma visão social disso. E aí isso é positivo e é muito bom. Me sinto muito gratificado, honrado em fazer essas coisas. E os jovens, a gente acompanha, Heraldo, eu acompanho sempre as tuas postagens lá no Facebook. Os jovens, eles interagem, né? Eles chegam e fazem assim, eles abraçam a causa mesmo, eles vão para a luta, eles fazem os vídeos, eles fazem arte. Isso é bacana. Infelizmente, isso que você falou agora pra gente, a gente vê que a arte de Alenquer, ela tá, cada dia que se passa, está se acabando. A gente tem alguns eventos que as pessoas badalam muito, mas a arte, a cultura, realmente, principalmente a popular, infelizmente, ela está se acabando, né? O que você acha que deve ser feito? Você que já foi secretário municipal de cultura, fez um belíssimo trabalho à frente da Secretaria Municipal de Cultura. O que você acha que deve ser feito a cada dia para essa arte fluir novamente, voltar novamente, Geraldo? Bom, a cultura definitivamente não morre, Lei. A cultura é algo que é vivo em constante. Se de repente uma sociedade resolve decidir que festival folclórico, por exemplo, é um peso e não executa e não acontece esse festival, é uma decisão social, mas a coisa está ali e tá viva de certa forma. O problema é que, infelizmente, também com o contexto social, com o contexto das redes sociais principalmente, por exemplo, ao se fazer um festival folclórico, um exemplo, ao se fazer um festival folclórico, existe, obviamente, muitas pessoas que vão apoiar, existem patrocinadores que já estão fatigados por conta disso, na verdade. Você tem alguns patrocinadores, provavelmente é muito difícil conseguir patrocinador para esse evento. E para eventos culturais é também muito complicado, eventos escolares é muito complicado. Então o que acontece? A cultura não morre, a cultura de fato não morre, mas depende e vai depender muito da reação que o povo quer. Se o povo decidisse que o festival retornaria, e quanto a esse feedback que eu tenho, infelizmente, por exemplo, tanto citando como exemplo Matutando, Zé Matuto, a quadrilha Arrastapé Luandense, que mantém vivo e latejante essa parte cultural e artística do povo, infelizmente é muito grande um número de pessoas que por falta, e aí isso é importante falar, por falta de empatia, acabam criticando e deixando para baixo, deixando menor. E as pessoas às vezes não entendem que aquele resultado, o resultado daquela dança,
daquela apresentação, daquilo que aconteceu naquele momento, naquele instante, talvez tenha sido o máximo do limite de noites e noites de cansaço. E ainda vai existir. A arte existe, mas existe uma desvalorização. Eu, por exemplo, desenho. E muito bem, né? Eu desenho um bocadinho. Eu acho que eu posso melhorar. Sempre eu acho que eu posso melhorar. Eu desenho um bocadinho. Quando eu faço um desenho, há inúmeras postagens, ou me procuram no particular, no PV, para dizer, professor, quanto é o seu trabalho? Eu costumo falar um pouquinho de quanto mais ou menos seria. Olha, mais ou menos é isso. Como é a inquerência, eu faço por baixo. Tanto que uma boa parte dos meus trabalhos vai para fora. Aí eu faço por baixo. Vamos imaginar que um desenho eu cobrasse 50, 40 reais em um desenho. A tendência natural de uma boa parte das pessoas, pela falta da valorização do artista, é achar caro. Muito caro. Mas aí, se a gente associar, e se a gente perceber, por exemplo, talvez seja a mesma mulher, como só um exemplo, uma mulher, vou utilizar como exemplo também algo artístico, que é uma pintura de unhas, uma manicure, que cobra 20, 25 reais em média uma unha. Aí um desenho que eu demoro em torno de 4, 5 dias é caro. Entende? Então, há algumas coisas nesse contexto, no contexto de valorização do artista, isso é só para falar a parte financeira, né? Faz com que alguns artistas, infelizmente, sejam desvalorizados. E parece que o que acontece? Que o trabalho do artista tem que ser um trabalho gratuito, sempre. E aí é meio problemático, né? Pensar dessa forma, porque é uma desvalorização no campo que eu estou, no campo que eu devia estar. Mas dentro do possível, eu homenageio uma vez ou outra alguém quando dá, quando tem espaço, quando o computador não está quebrado, alguma coisa do tipo, eu tento fazer. E alguém um dia, quem sabe, vai ser homenageado por mim. Pois é, eu tenho acompanhado você faz umas imagens que a gente fica impressionado, né? A gente sabe que é muito difícil. Você compartilha o que você aprendeu com as pessoas, Heraldo, os jovens que queiram desenhar, você compartilha no dia a dia com eles essa arte de desenhar? Quando eu trabalho com arte no ensino médio, porque hoje eu sou professor somente no Beatriz do Vale, geralmente nas aulas de arte eu ensino algumas técnicas, algumas coisas, mas é engraçado que eu nunca estudei nada específico para isso. Então é algo meu, é algo de olhar, de perceber. Eu entendo hoje que a mente do artista funciona de uma forma bem diferente. E aí a gente vem o caso de... são espécies. Se o artista, eu meio que classifico assim, se o artista ele for impedido de exercer as suas loucuras, ele fica louco, ele enlouquece. Então, quando a gente faz esse tipo de coisa, é uma forma de deixar transparecer a nossa loucura. Olha só, a Ivone Marinho está acompanhando a gente, está mandando boa noite, a Simone Aragão, a Valéria Cardoso também está acompanhando a gente, mandar um abraço para a Valéria, toda a família Cardoso, o David Mota também está acompanhando a gente, o Luiz Fernando está dizendo, grande professor, deve ser aluno do professor Heraldo, com certeza. O Luiz Fernando, a gente manda um grande abraço. Olha, você pode comentar, viu, gente? Se você quiser fazer alguma pergunta, se você quiser fazer algum comentário aqui do Alenquer Digital, a gente agradece. Estamos ao vivo pela página aqui do Alenquer Digital e, claro, aqui pelo Facebook do Lei Ferreira. Heraldo, vamos aqui falar sobre um assunto, né, que a gente acompanhou o teu trabalho, eu acompanhei de perto o teu trabalho à frente da Secretaria Municipal de Cultura de Alenquer. Você foi um dos poucos secretários que realmente fez a arte ser valorizada a cada dia, levando alguns projetos às praças aqui do município, inclusive o Praceando, que foi um projeto que levou a família até as praças, os cantores foram valorizados, perdão, o ator fez ali o seu trabalho. Você sente falta disso, Heraldo? Desse mundo aí da Secretaria de Cultura, levando as pessoas às praças, fazendo esse projeto, que com certeza era um projeto seu, é um projeto seu, você ainda sente falta de fazer mais esse trabalho assim, para alcançar mais pessoas, Heraldo? Quando a gente pensa, inclusive, tem um amigo meu que mandou um abraço, não sei se ele não está assistindo agora, ele deve assistir, que é o Júlio Correia, é um jovem filho da professora Ana Lúcia do Pimpolinho, é um jovem que me ajudava bastante, com uma sede tremenda de fazer as coisas, de ver as coisas acontecerem. O João, meu amigo, meu parceiro, irmão,
João não era só uma ideia minha, egocêntrica. Era uma ideia de que se imaginava a juventude no futuro com alguma perspectiva diferente, de se mostrar mesmo. Porque Alenquer é uma terra de muitos talentos, seja na música, seja na dramaturgia, seja na dança, e às vezes tem coisas que estão escondidas, grandes apresentações de dança que alguns jovens fazem em algumas igrejas, por exemplo, muito impactantes, a nível assim de parecer que não é em Alenquer. Infelizmente acaba parecendo que não é em Alenquer, porque em Alenquer ainda não se há valorização, e é muito difícil lutar. Eu entendo que qualquer secretário que venha hoje assumir ou assuma a secretária, que esteja assumindo, como é o caso do Caio Martins, eu mando um abraço também para o Caio Martins, ele deve enfrentar uma série de dificuldades, mas também não pode e não deve ser pretexto enfrentar dificuldades. Quando eu aceitei o desafio de ser secretário na época, a gente sabia o Estado. Como o prefeito atualmente sabe o estado que se encontrava o município. Então, independente da situação, eu devo pensar em algo que eu possa fazer para isso. Só que, infelizmente, quando a gente tenta fazer algumas coisas, parece que a gente fere com o ego de algumas pessoas, infelizmente. E aí o que a gente fazia? A gente tentava transformar o que a gente transforma no cotidiano, por exemplo, transformar as brincadeiras de criança em algo mais adulto. A árvore de Natal, com aquela ideia de que quando a gente é criança não tem o que brincar, pega os copos descartáveis e monta uma pilha que é um castelo. A ideia começou mais ou menos assim, numa visita que a gente fez. Infelizmente agora a gente também viu uma das suas publicações, aquele trailer queimado. Poxa, a gente tinha a ideia de fazer uma biblioteca itinerante com aquele trailer, mas na época não tinha possibilidade, porque era da Secretaria de Saúde. E hoje queimou. E o resultado é esse. Olha o tamanho do prejuízo, não só ali do trailer, mas um projeto que você tinha em mente ali, que era levar uma biblioteca, levar o conhecimento das pessoas, um livro, a leitura, a gente viaja. Isso. Olha o tamanho do prejuízo, né? Se tivesse ali um pouco mais, as pessoas tivessem um pouco mais de consciência, tivessem doado para você fazer essa biblioteca, olha só quantas pessoas não iam ter a oportunidade de ler um livro, né? Sim, e aí a gente fez, na época, graças à equipe também, que tinha um esforço tremendo em fazer, em executar as coisas, a gente fez na época uma árvore em lata, que eu acho que é isso, eu vou guardar sempre isso, e felizmente foi divulgado nas mídias em outras cidades, talvez muito mais valorizado fora do que local, né? Nas vésperas, a gente, com esse costume de as pessoas não terem mesma empatia, e por conta de algumas coisas, eu lembro muito bem de como os comunicadores passando no rádio volante, no carro volante, e dizendo assim: mas que porcaria vai sair daí? E aí eu acho que é essa sede também do artista. A gente olha, a gente observa e diz: eu sei que não vai ficar assim, eu sei que pode ser diferente. E então quem imaginava naquele contexto? Vamos deixar, não tem mais tempo para a gente entrar pro recorde do Guinness, mas dá para a gente entrar. Se a gente ficar mais um ano, quem sabe a gente consiga. Então o que a gente transformou? Lixo, coisa que não estava sendo usada há décadas, que era uma parte da história de Alenquer, em arte. A gente coloca para praça, coloca no meio do público, gente que nunca sabia sequer que se Alenquer tinha sido o maior produtor mundial de juta. Aí as pessoas têm essa informação, e aí o que acontece? Sai da secretaria, infelizmente a gente transforma lixo em arte, e aí não dão o valor à arte, infelizmente, eu não sei quem fez, é derrubada a árvore e vira um lixo. Aí, no mesmo cenário onde aconteceu a queima do trailer, se você passa, você pode inclusive fazer uma foto amanhã disso. Você, antes que alguém tire, né, do lugar onde está, se você anda um pouquinho, você vai ver os restos da árvore jogados lá naquele terreno como lixo, sendo foco para doenças, infelizmente. Então, a arte foi transformada em lixo. A gente transforma o lixo em arte, e ele não merece mais voltar a ser lixo. E aí isso me entristece. Porque qual seriam os planos para os anos seguintes? Transformar aquela árvore numa árvore muito maior do que foi um dia. Isso me entristece. Eu tenho certeza que deve ter sido assim algo não, vamos limpar a praça, alguma coisa do tipo, mas não se pensa, né?
é preciso se pensar com muito cuidado, com muito carinho, algumas coisas que são feitas. Algumas coisas que são feitas, né? A gente vive, né? Vive, Heraldo, perdão. A gente vive essa parte de desvalorização. Né? Você foi lá, ninguém acreditava que quando você pegou ali aquele monte de lata, colocou lá na praça, as pessoas, como você falou agora há pouco, passaram, o que vai ser isso aí? E depois de pronto, virou-se um atrativo turístico de Alenquer, onde até as pessoas que vinham de fora paravam ali para bater uma foto, para fazer uma selfie, e divulgavam nas redes sociais, e virou realmente, foi muito bonita aquela árvore de Natal que foi feita ali. Essa experiência, para você, com certeza te engrandeceu muito, né? Como ser humano, pensando na arte, pensando nas pessoas, essa experiência para você como secretário foi... A experiência, olha, eu desejo muito, eu vou falar algo pessoal, que eu desejaria muito que um dia o João Lopes fosse secretário de Cultura em Alenquer. Eu acho que eu já fiz o meu papel. Eu acho que ele é uma pessoa muito entendida, e às vezes faltam realmente algumas pessoas entendidas que querem, que têm uma gana em fazer algumas coisas. Não só ele, existem outras pessoas também com uma série de possibilidades, ideias e capacidade para isso, só que é preciso entender que é possível fazer. A ideia não era dizer eu quero ser ou serei o melhor secretário de toda a história, é mostrar para as pessoas que era possível fazer, plantar ideias. Com quase nada é possível fazer, com nada é possível fazer. Com lixo é possível fazer. Agora eu não posso usar a desculpa de é difícil fazer para não fazer. Então preciso fazer. A questão do letreiro da cidade de Alenquer. Aquela era uma ideia plantada. É uma ideia plantada. O letreiro, o objetivo do letreiro não era ser um letreiro em restos de ferragens, que foi o que a gente usou, restos de ferragem, tecido, cola, esforço, muito esforço, e pensar em ter algo que dissesse, olha, eu estou em Alenquer. E aí a gente transformou, olha, a gente não fez uma mudança significativa no Cruzeiro, a gente não fez uma mudança significativa no Cruzeiro, a gente tinha um projeto de mudança significativa, mas não conseguimos. Então, com algumas letras A, L, E, N, Q, U, E, R, a gente fez uma modificação na vida das pessoas. Aquele ambiente, que era um ambiente onde há bem pouco tempo só frequentavam pessoas para fazer as coisas, para consumir droga ou qualquer outro tipo de coisa, naquele espaço que as pessoas tinham medo de ir, a família passou aí. As pessoas começaram a praticar esporte lá. Caminhar, fazia parte do trajeto de quem está cuidando da saúde, olhar, tirar foto. Lógico que era passageiro, mas a gente tinha que pensar em algo que ficasse. Eu espero que um dia possa existir algo parecido, mas muito melhor, obviamente. Né? A gente não pode pensar em regredir, então que as coisas um dia avancem, eu espero que um dia avancem. Era um projeto a médio e a longo prazo, né? Você pensou naquele momento em fazer um letreiro ali juntamente com a sua equipe, mas pensou também no futuro. Estou começando esse trabalho aqui, mas eu quero que continue, eu quero que as coisas deem certo e que, quem sabe, um letreiro de concreto seja construído. Infelizmente nós estivemos lá, fizemos uma entrevista com o Fernandel, e ele partiu o coração ver aquele ponto turístico tão conhecido até fora do Brasil, está naquela situação, todo pichado, sujo, infelizmente. E esse ponto turístico, eu fiquei muito triste em vê-lo. Você acompanhou, você fez um trabalho realmente bonito lá. As pessoas iam para lá, hoje as pessoas já não vão mais, tem um pouco de receio, tá bom? Aqui quem está acompanhando a gente é o Dudu Araújo, está mandando um grande artista chimango. A Dulcineia Campos Sá também, Heraldo Lopes, Elísia e eu descobrimos um novo parceiro. Parabéns pela entrevista. Ela está acompanhando você aqui, também o Rodrigo Araújo também nos acompanha. Você pode comentar, você pode interagir com a gente, estamos ao vivo pela página do Alenquer Digital e também aqui pela página do Lei Ferreira. Agora, Heraldo, você, como eu já falei, conseguiu muitos amigos, conseguiu algumas pessoas que criticaram, inclusive a gente está aí no período do Raid, há uma expectativa sobre esse evento muito grande. E naquela época também você, com o que tinha, tentou inovar. Houve muita crítica, houve muitas pessoas que o parabenizaram, mas isso faz com que o ser humano, a cada dia, ele aprenda mais, né, Heraldo? Que ele valorize o que ele tem ali. Então você fez um trabalho, muita gente gostou, muita gente não gostou, mas ficou um legado aí. O Raid existe, a cada ano tem que se renovar e a cada ano tem que ser apresentado alguma coisa diferente, né, Heraldo?
Não, com certeza absoluta. O objetivo da arte em si... Júlio Corrêa está assistindo a gente. Ô, Júlio. Até que enfim achei, mestre. O objetivo da arte é causar. Então, naquela ornamentação polêmica do Raid, que bom que causamos. E eu acho que o efeito, o Raid é aquilo. É um evento que envolve lama, envolve adrenalina. O que a gente tinha na época? Dinheiro? Nada. Então o que a gente faz? Usa o pouco que a gente tem, resto de TNT velho, lama que a gente encontra na frente da cidade, algumas motos que foram sucateadas por outros governos e se mantiveram sucateadas no governo atual, felizmente, mas era o que a gente tinha naquele momento. Uma cobra que tinha sido feita num vestido em um dos últimos festivais, e colocamos lá mato, e é isso, é o que a gente tem, é essa a proposta. Não é para economizar, não é para gastar o menos possível com isso, então está aí. A gente tinha que dar uma apresentação de qualidade para a população, e nessa ocasião eu ainda quero, eu quero agradecer e quero dizer para a população que quem são os barraqueiros, as pessoas que cuidam da venda de bebidas, essas pessoas são as grandes responsáveis por esse tipo de atividade. Porque elas estão lá, pagam uma taxa. Essa taxa é o que ajuda a fazer os eventos. Ajuda, não é a única, não vai ser suficiente, mas ajuda a fazer os eventos. E o Raid tomou proporções, agora está no 20º Raid, tomou proporções que se apequena a isso. E aí o que a gente tinha que implantar naquela época? Antigamente, quando se postavam fotos, principalmente nas redes sociais, daquele evento, a gente via as pessoas nas motos, descaracterizadas, que já era uma problemática, não equipadas e quase todo mundo com uma latinha de bebida. Então essa imagem a gente não consegue vender. O Raid é o maior, se não o maior, um dos maiores eventos abertos de trilha do país. Nessa proporção, em quantidade de pessoas, no trajeto, em emoção, em adrenalina e tudo mais. E o Raid, independente, isso é importante, independente do poder público, o Raid ganhou vida e ele vai existir. Ele vai acontecer, né? Ele vai existir. As pessoas, é o povo que faz o Raid, né? A Secretaria ali de Cultura é um complemento, faz ali um trabalho, tem uma festa, mas o povo é que faz o Raid, e a gente acompanha todos os anos aqui. Deixa eu ver quem está acompanhando a gente aqui, o Rivelino disse assim, Lei, você é o candidato, deixa eu ver aqui, Lei, você é uma liderança, a ser candidato, a se candidatar, amigão, se você for candidato, eu voto em você. Vou dar aqui um abraço especial pro Rivelino, acompanhando a gente, o Júlio Corrêa, até que enfim achei, deixa eu ver aqui, perguntou se está acabando, não, começou agora, viu? Domilton Castro, olha, o Heraldo fazia evento do povo, o atual secretário faz evento em benefício próprio, infelizmente. Opinião aqui do Domilton Castro. O Júlio Corrêa, professor, é um exemplo de como se trabalha com a juventude, tira o chapéu. Aqui a Adria Lorena Freire está dizendo assim, um secretário histórico na Secretaria de Cultura em Alenquer, com todo respeito aos demais que por lá estão ou passaram, mas tem que tirar o chapéu para o secretário Heraldo Lopes. Para mim, eu sou suspeito para falar, mas eu aqui acompanhei o trabalho do Heraldo. Gente, eu não estou aqui para puxar saco, eu não estou aqui para... Mas eu estou falando aqui porque eu acompanhei o trabalho desse cara, da equipe realmente que estiveram ali à frente da Secretaria Municipal de Cultura. Foi um trabalho belíssimo, um trabalho bacana. Foi um aprendizado para o Heraldo, foi um aprendizado para mim. E eu queria que as pessoas pensassem um pouco mais na cultura, nas pessoas, pensassem realmente em fazer, com certeza, acontecer a cultura para o povo. Então, é o reconhecimento que as pessoas estão mandando aqui ao Heraldo Lopes. Heraldo, nós conversamos, agora mudando um pouquinho de assunto, gente, é um assunto que inclusive a gente divulgou muito nas redes sociais. A gente está aí no pleno setembro, está acontecendo uma campanha em todo o Brasil, uma campanha chamada Setembro Amarelo. O Heraldo falou muito em cultura, falou muito na juventude. Hoje, infelizmente, a juventude está passando por um problema, Heraldo, muito sério mesmo, e que a gente tem que buscar dar apoio, conversar e explicar que esse mundo ele tem que ser vivido. O dia a dia da pessoa tem que ser vivido. E a gente estava conversando sobre um assunto. Muitos jovens hoje, Geraldo, passam por problemas de depressão. Tentam suicídio, tentam aí, como eu já falei, tirar a própria vida. Isso é preocupante, Alenquer. Sem cultura,
Às vezes as pessoas têm a cultura, mas não vão lá, não participam, ou quando alguém faz em benefício próprio. E esse jovem ele fica ali à mercê da criminalidade, da bebida, enfim, Heraldo. E a gente está nesse mês de setembro agora, que é o Setembro Amarelo. Há uma preocupação muito grande. Você estudou, fiquei sabendo que você estudou muito sobre a depressão, sobre esse mal que afeta milhares de pessoas em todo o mundo, Heraldo? Sim. Eu quero dizer e falar até da importância disso. E eu disse assim, quando eu recebi o convite, eu disse assim, acho que eu não sou uma pessoa muito das melhores preparadas, provavelmente existem muitas pessoas em que podem falar a respeito do assunto. Mas aí, para falar disso, eu acho que eu devo citar um episódio que aconteceu em sala de aula. No ano passado, antecedendo o Enem e pedindo assim para que os alunos escrevessem e tocar de certa forma os alunos, e num dia assim muito comemorativo na escola, alguns alunos devem lembrar desse episódio, e com certeza lembram disso, alunos do terceiro ano. Foi pedido que os alunos falassem sobre um dia feliz na vida dele. Um dia feliz na vida dele. Eu cheguei a fazer uma postagem na época, e impressionante, Lei, como os textos me causaram assim um tremendo sentimento de também agonia e preocupação, porque a gente pensava em falar em felicidade, um dia feliz, né? Pensava em falar em felicidade, na busca da felicidade, e paradoxalmente a resposta dos alunos nas redações era um sentimento de tristeza, de frustração, de desânimo. Alguns alunos, infelizmente, não posso contar as histórias, porque a gente tinha combinado de manter sigilo do que teria sido falado lá, e por essa situação, por dizer que a gente manteria sigilo disso, os alunos abriram-se de uma forma assim tremenda. Falaram de momentos, de episódios, de tentativa de suicídio, alguns. E para minha surpresa, de 30 redações, 2 falaram sobre felicidade de fato. A maioria falava sobre uma busca da felicidade e a não realização dessa busca da felicidade. A partir daquele momento, analisando e vendo essa realidade, algo precisava ser feito. E necessitava fazer alguma coisa. E aí eu disse, e já falei pessoalmente isso para você, eu procurei ler bastante. E quanto mais eu lia sobre o assunto, sobre depressão, sobre essas questões emocionais, mais eu descobria a minha ignorância. Então quem escuta a gente no momento, depressão, o assunto depressão é um tabu. Talvez, inclusive, alguém agora, que estava assistindo a gente ao vivo nesse momento, resolva desistir de assistir. Eu espero que não. Eu convido para que você continue assistindo a gente nesse momento. Porque a depressão é um tabu. Como o sexo é um tabu também, mas se fala mais abertamente. Mas a depressão é um tabu, pelo estigma causado. Então, provavelmente, nesse momento, algumas pessoas que estão nos assistindo sofrem ou estão muito próximos de pessoas que sofrem de depressão. E talvez alguém que sofra de depressão ou de algum problema relacionado à saúde emocional não se dê conta disso nesse instante. As redes sociais, para o mal e para o bem, estão aí. Aí eu agradeço a oportunidade de falar de um assunto que eu acho muito, muito sério e muito necessário. Não adianta você postar no status o Setembro Amarelo, que se você quiser conversar, se você quiser alguém para conversar, converse, mas é necessário e urgente que você entenda a situação, que é uma situação alarmante. A OMS já diagnosticou e já classificou a depressão como mal do... Inclusive sobre uma redação para falar de um dia de alegria, e se deparou com vários textos aí de crianças, de alunos, perdão, falando sobre dias tristes, né, Heraldo? E a gente pega esse gancho, gente, falando agora sobre Setembro Amarelo, sobre prevenção ao suicídio, e o Heraldo está contando essa história e falando para você que está nos assistindo aí, que está passando por algum problema, sobre essa experiência que ele acompanhou. Agora sim, Heraldo, pode continuar. Dias tristes, e a tristeza é comum.
O problema é a imersão nessa tristeza. Como você mergulha nessa tristeza. Então, provavelmente agora, alguém que está escutando, assistindo, tem uma relação íntima, talvez sem saber, com alguém que sofre de algum problema relacionado à depressão, ansiedade, algum transtorno, a síndrome do pânico, alguma situação emocional relacionada. Então, o que a gente percebe? O que é possível perceber? E eu tento ajudar da melhor forma possível. A gente vive num momento em que há muito conhecimento de quase tudo, mas o conhecimento ele é meio que superficial de tudo. As redes sociais, inclusive a gente está usando uma rede social para isso, para disseminar. Eu espero que esse vídeo, que essa live possa inclusive ajudar algumas pessoas. Ela possa talvez ser o motivo de uma mudança na vida de alguém. E espero que se isso acontecer, vai ser positivo. Provavelmente agora, nesse instante, alguém que pode estar assistindo, porque a pessoa necessita, ela pode estar precisando de ajuda. Ela pode estar se sentindo triste. E aí, o pai, talvez um pai, uma mãe, um irmão, alguém também possa ver isso no seu aluno, no seu filho. E, incrivelmente, os filhos não têm coragem, a juventude não tem coragem, mas eu falo isso de modo geral, as pessoas não têm coragem de falar, porque foi estigmatizado. Se alguém se diz, eu tenho depressão, porque assume ter a depressão, né? Eu digo, eu tenho depressão. Quem diz ter depressão é estigmatizado. As pessoas olham como se fosse uma pessoa coitada, como uma pessoa que necessita de remédios. E esse problema ele não é falado. Alguém diz muito abertamente no trabalho, nossa, eu tenho diabetes, eu preciso me cuidar da diabetes. E as pessoas ficam preocupadas com a diabetes. Mas ninguém diz assim, olha, eu tenho depressão. Porque ela imagina que as pessoas vão se afastar ou vão dizer, coitado de você. Me tenha para conversar. E aí a gente bate um grande problema, que é a questão da empatia. Não adianta dizer que eu estou para ajudar se eu realmente não estou para ajudar. Numa postagem normal, vamos imaginar que aconteceu um acidente, alguém morreu. Mas numa postagem soleil, morreu fulano de tal. As pessoas vão lá, curtem e dizem, poxa, meus pêsames. Morreu de quê? Morreu de quê? O morreu de quê? É uma necessidade do ser humano. Ele não está ali por empatia. Ele está por curiosidade. E a curiosidade é prejudicial. Porque palavras mal ditas, mal faladas para alguém que sofre um problema como um transtorno emocional, podem ruminar na pessoa. O que acontece é que a pessoa, provavelmente alguém que está aí em casa, deve dizer assim, eu pergunto para você, você tem problema de dormir? Tenho. O que acontece quando você tá deitado na cama? Eu deito na cama e eu penso. Aí eu penso no dia. E aí eu durmo. Mas aí tem pessoas que não fazem isso. Deita, pensa, um pensamento soma um outro pensamento, que soma um outro pensamento, que soma uma sucessão, uma comunhão de pensamentos. Então é uma espiral, entra numa espiral que me sufoca. É como se eu estivesse num lamaçal e não conseguisse sair desses pensamentos. Então, pensar é bom, é muito bom. Tudo na vida acontece porque a gente acaba fazendo e a gente acaba pensando. O fato de ter surgido esse programa envolveu muito o pensamento de vocês. Envolveu momentos de ansiedade, inclusive. Não significa que vocês viveram uma ansiedade emocional, a ansiedade próxima à depressão. Mas é necessário pensar. Mas aí o pensamento constante e esse pensamento que não me faz bem, eu deveria tomar cuidado com isso. Você que agora escuta a gente e que vê a gente, que talvez esteja se comunicando de certa forma com a gente, que você não está vendo ao vivo, mas vai ver depois, né? Vai ver depois. O que acontece? Você tem um carro, um veículo, um exemplo, para citar uma metáfora. Você tem um carro, você percebe o barulho do carro, e aí você olha, o carro precisa ser carregado. Você percebe que está no exterior muito facilmente, mas não consegue e não se dedica a pensar sobre você. Quem daí que está escutando diz,
eu estou pensando em mim, estou pensando em mim. Quem se autoavalia agora, nesse instante, e diz, eu sou assim, consegue se entender, consegue se avaliar, consegue buscar alternativas para o seu medo. Geralmente, quando alguém que sofre problema de depressão ou problemas ligados à depressão, a pessoa se consome no medo. Não significa dizer também que quem sofre de depressão é somente uma pessoa triste, totalmente triste, para baixo. A pessoa tem esses momentos. Mas o que as pessoas parecem aparentemente querer? Que alguém que sofre de depressão não poste foto bonita no Facebook, não vá para festa. Aí há uma condenação. Essa pessoa não tinha depressão, o que ela faz dançando? A pessoa não tinha depressão, o que ela faz sorrindo? E aí a pessoa não entende que no melhor momento, às vezes, da vida, no melhor momento, no momento de mais felicidade, a pessoa se sente infeliz. Naquele exato momento, ela está bem no trabalho e não consegue. Ela está bem na escola, mas não consegue. Algumas coisas, as pessoas se dizem estar parceiras, mas não estão. E esse é um problema. Então, o que resolveria? Talvez não, mas que as pessoas tivessem empatia, sim. Em algumas universidades que fazem estudos internacionais, em Minnesota, por exemplo, já afirmam que daqui a um tempo, daqui a alguns anos, entre duas pessoas vai sofrer de um problema ligado à depressão, um problema emocional. Aí alguém diz assim, tomara que não seja eu. As pessoas que podem dizer, inclusive, tomara que não seja eu, pode ser até inclusive preocupante. Porque as pessoas precisam olhar para si, olhar o problema. Todo mundo tem problema, todos nós temos problemas, mas olhar o problema e conseguir voltar a esse problema. A questão é que a pessoa que sofre de depressão, de ansiedade, ela não é só uma questão emocional numa boa parte dos casos. É uma questão química, é uma questão biológica, é uma questão de necessitar talvez de medicamentos. As pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, necessitam de tratamento. E além que tem as possibilidades, a Secretaria de Assistência Social oferece isso. Infelizmente, eu assisti uma parte da sua entrevista com o gestor, você perguntou sobre depressão, disse, olha, problema sério e tal, algumas coisas estão, mas a gente erra, a gente não consegue fazer por isso. Gente, se nós temos o mal do século acontecendo, se 25% da população está sofrendo desse problema, se é um mal, o que eu vou fazer para resolver isso? Eu preciso resolver. Eu preciso disponibilizar psiquiatras no município, psiquiatras para poder exercer esse trabalho. O trabalho, às vezes, exercido pelo profissional da medicina é uma questão também, mas é preciso você procurar especialistas, pessoas para ajudar você. E os amigos, eles devem ajudar nos momentos de tristeza, eles vão te tirar da tristeza. Imagina, hipoteticamente, que alguém perdeu um ente querido. A pessoa se sente triste. É o momento de um amigo ir lá, procurar a pessoa, tentar reerguer. Se essa pessoa não conseguir sair dessa tristeza, aí é preocupante. Porque a tristeza é necessária, ela precisa viver a tristeza. Ela precisa viver um luto, por exemplo. Precisa ver esse momento. Só que o amigo está ali para isso. Ele pode ajudar. Tem o CVV, né? Que pode também ajudar. As pessoas podem ligar, é gratuito esse serviço. As pessoas podem ligar para lá. Vão ter pessoas que vão manter sigilo do que você tem. Infelizmente, quem sofre desse problema hoje quer manter sigilo. Se eu tenho gripe, eu não tenho como disfarçar. As pessoas vão olhar para mim e eu não tenho como disfarçar. Se eu tenho diabetes, eu assumo que tenho diabetes. As pessoas com câncer lutam pela vida. E as pessoas não entendem que a depressão é o limite máximo da dor. A depressão é o limite máximo da dor. Quando alguém decide cometer suicídio, algumas pessoas dizem que cometeu suicídio porque ela é fraca. Ou cometeu suicídio porque é muito corajosa, porque tirou a vida, que é o bem maior. Mas na verdade a pessoa cometeu suicídio foi por total desespero. Por total desespero. A gente observa e lamentavelmente a gente observa jovens se mutilando. Isso é um sinal de alerta para os pais. Porque ele tenta transferir a dor emocional, transferir para a dor física a dor emocional. Eu lembro de um episódio que eu tive pedra nos rins, que eu sentia muita dor a ponto de não sentir as pernas.
e eu comecei a socar a parede. A socar até sentir o sangue, o gosto do sangue na ponta da mão. Com muita força. Porque eu tinha a sensação que a dor passaria naquele momento. Ela, por um estalo de tempo, chega a passar. Mas a dor continua lá. É assim a dor emocional. A dor continua. A pessoa vive a dor. Analisa a dor. Se consome da dor. E isso é muito ruim. O jovem está no momento de mudanças hormonais, e também a depressão pode ser uma questão hormonal. A TPM da mulher é uma espécie meio que de um momento como esse. Quase todo mundo saboreou, as mulheres saborearam esse momento, infelizmente ou felizmente, que ela está irritada. Tem coisas que a gente deve analisar nas pessoas. A gente sente, a pessoa está irritada demais, e essa irritação não passa. É muito tempo. A pessoa está triste demais. Ou de repente, do nada, a pessoa muito triste está totalmente eufórica. Então é muito difícil de a gente perceber, mas é necessário a gente perceber. E o que é importante? Que quem agora está em casa, que está escutando, está com o seu celular, na rua, onde quer que seja, que olhe para si e olhe ao seu redor e diga: eu estou com a consciência tranquila, porque nenhuma pessoa que eu conheço agora sofre algum problema e eu não preciso fazer nada. Mas eu acho muito difícil. Muito difícil. Tá certo, viu, gente? Tô recebendo aqui no estúdio da Linked Digital o professor Heraldo Lopes falando sobre esse tema, que é um tema realmente preocupante. A gente sabe que 25% da população, como falou agora há pouco o professor Heraldo, estão passando por esse momento difícil. A depressão é o mal do século. E a gente não poderia deixar de passar em branco esse momento aqui. Inclusive, Heraldo, você nos compartilhou que você quer montar um grupo, né, de ajuda para pessoas que passam por esse momento de depressão, que estão passando por esse momento. Esse teu querer, essa tua vontade de montar esse grupo ainda está viva, está, Heraldo? Sim, sim. Não seria, parece que justo comigo mesmo, tanta coisa que eu acabei aprendendo, como eu digo para vocês. Eu li e procurei ler muito. Acho que quase tudo na minha vida eu resolvi com leitura de muita coisa. Mas também não significa que excesso de conhecimento seja algo melhor. Vamos imaginar, por exemplo, o Albert Einstein. Ele tinha determinados dados, determinado conhecimento. Talvez hoje um engenheiro eletrônico tenha mais conhecimento que ele. Disponibiliza de muito conhecimento. Mas o que ele faz? O que era o gênio, a genialidade? Era usar o conhecimento que ele tinha a favor, e saber manipular esse conhecimento e construir algo totalmente novo. Eu não estou falando, não quero me comparar à genialidade da coisa. Eu quero me comparar que às vezes a gente necessita, e você que está ouvindo agora, necessita não ler só superficialmente a coisa. Cada vez mais que eu lia, eu descobria métodos alternativos. E aí, dentre alguns estudos, tem um Mindfulness, que foi um estudo realizado nos Estados Unidos. Tem o EFT, que é o Emotional Freedom Techniques. E algumas outras técnicas que acabam ajudando a pessoa, que podem ajudar a pessoa. Então, eu acho que a gente precisa criar um espaço que as pessoas tenham voz e possam dizer: eu me sinto à vontade, e acho que eu posso me curar ou me ajudar a começar a cura. É diferente, a depressão é diferente do alcoolismo, por exemplo. O alcoolismo não tem cura, mas a depressão tem cura. Então você tem como viver curado disso, Então você precisa procurar profissionais. E infelizmente, como nós não somos profissionais, mas eu estou procurando conhecimento a respeito, estou estudando muito a respeito, estou tentando me informar a respeito disso, uma formação mais técnica e mais profissional e mais letrada também da questão. Eu penso em na primeira oportunidade que tiver, ajudar algumas pessoas. Eu consigo hoje, felizmente, graças a Deus, eu consigo ajudar, eu consigo descobrir, por conta de desenhar, de observar, a gente consegue, eu consegui, isso meio que meu, a gente consegue observar alguns parâmetros até de felicidade nas pessoas.
Por exemplo, se alguém olha ou foca nos meus olhos, vai observar que eu estou cansado. Vai observar a olheira de cansaço, a olheira de cansaço. Mas a tristeza, ela é esboçada no rosto. Então eu consigo perceber isso, e isso através da arte, através da minha percepção do mundo, eu consigo perceber quando as pessoas estão tristes de uma maneira diferente. Como monta seu olhar, quebra seu olhar. Não tem como eu definir isso no programa, porque necessitaria desenhar isso e tudo mais. Mas eu consigo perceber isso. Então, padrões de felicidade ou de tristezas estampados, a gente consegue perceber. A gente consegue perceber no outro quando a outra fez um gesto que não deu certo. Quando um entrevistado seu, eu vou olhar, um entrevistado seu falou uma mentira aqui, aí você... né? Algum tipo de coisa, a gente consegue perceber isso. E também algo mais relacionado para a minha área. Eu me formei 2 vezes na mesma área em letras e tentei ver coisas da minha área na possibilidade disso. Então misturei a neurolinguística e a gente observa padrões de possibilidade, algumas coisas que façam. As pessoas erram em dizer que as pessoas que têm depressão, que têm algum problema emocional, elas, por exemplo, não têm falta de Deus. Se fosse falta de Deus, os religiosos não teriam depressão. Se fosse falta de fé, não é a falta de fé que causa a depressão. A depressão é um problema muito, muito complexo. E a gente não pode, lógico, nessa nossa entrevista, dizer, olha, a depressão foi isso, foi falada, a cura está ali, mas tem coisas que podem ajudar. A gente não toma para a nossa vida como meta algumas coisas, mas eu espero ajudar no que puder algumas pessoas. Quando uma mãe, tradicionalmente, uma mãe diz assim, olha, diziam, né? Olha, não chama teu filho de demônio. A mãe diz, olha, meu filho é um demônio. Meu filho é um demônio. A pessoa absorve aquilo como se o menino fosse demônio e ele acaba virando um demônio, traquina e tudo mais. Por quê? Porque realmente a palavra tem poder e ela exerce influência tremenda na gente. E como eu percebo, como eu absorvo isso? Se a palavra não tivesse poder, algumas pessoas não procurariam a solução da depressão, da ansiedade, por exemplo, na hipnose, na hipnoterapia, por exemplo. Então as pessoas procuram a solução desse tipo. A solução na neurolinguística, em programações neurolinguísticas, em como fazer. Algumas igrejas ajudam muito isso. Algumas igrejas dizem, olha, eu estou bem. É importante eu me considerar sempre no presente. A depressão é o pensamento profundo, viver muito o passado. A ansiedade é o futuro. Tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. E a gente esquece de viver o presente. Então a gente precisa absorver algumas coisas no nosso presente. E é muito difícil viver o presente. É muito difícil viver o presente. Qualquer pessoa vai notar muito melhor os teus erros do que as tuas qualidades. Você, por exemplo, os professores, isso é muito comum. Aquela turma não presta, aquela turma não fez isso, ela não presta. Mas esquecem de parabenizar, talvez, eventos que são muito bons e muito importantes. Um momento, de repente, de um dos alunos mais traquinhos da sala ter feito uma das melhores coisas para a turma e até para ele mesmo. Mas ele não é parabenizado por isso, ele não é elogiado por isso, por falta de empatia mesmo. Por falta a rotina cansativa da vida causa e faz isso com a gente. Todo mundo passa por isso, todo mundo passa por problemas. Isso é inevitável. Mas também dizer ou falar que as pessoas que sofrem, que têm problema, esse tipo de coisa, são pessoas malucas. As pessoas acham que o transtorno mental é coisa de doido. Aí as pessoas se afastam. Nossa, ele toma remédio. Olha, na farmácia, na própria farmácia, se alguém vai comprar uma caixa, um remédio de caixa preta, é como se aquilo fosse um contrabando. É como se aquilo não... relacionado à emoção, é como se aquilo não fosse... Olha, tem receita, como se a pessoa não tivesse receita. Tem receita, esse tipo de coisa. Então, são questões que ficam, aí a pessoa fica, ou algum tipo de coisa. Nossa, tudo isso de remédio são expressões e coisas que para as pessoas que sofrem desses problemas, elas consomem e absorvem de uma forma totalmente diferente. Tá certo, são tabus que devem ser quebrados, viu, gente? Tem que ser falado mais abertamente, tem que conversar com as pessoas, tem que dar força, tem que tentar tirar as pessoas que estão passando aí por alguma dificuldade. Eu tive esse bate-papo com o Heraldo há algum tempo atrás e a gente resolveu falar sobre esse assunto
devido à preocupação de várias pessoas, sejam crianças, sejam idosos, todos estão passivos a sofrer de depressão, a tentar ou cometer o suicídio. E isso deve ser avaliado, isso deve ser observado a cada dia, dentro da própria casa, pelos pais, pelos irmãos, pelo companheiro, pela companheira. Isso é muito difícil. Só quem já passou por momentos de depressão, só quem já viveu esse mal realmente que destrói a vida das pessoas é que sabe a dor que é enfrentar a depressão. É por isso que eu não poderia deixar de fazer essa entrevista falando sobre esse assunto. O nosso horário ele já está extrapolado. Heraldo, eu queria muito te agradecer pela vida aqui no nosso simples estúdio da Alenquer Digital. E eu tenho certeza que essa mensagem que você falou aqui, que você passou para a gente, muitas pessoas irão assistir e muitas pessoas irão se identificar. A algum ponto eles vão dizer, poxa, eu estou passando por isso e eu tenho que procurar ajuda para tentar resolver esse problema. Muito obrigado, Heraldo, por você ter vindo aqui no nosso Alenquer Digital. Quero agradecer bastante, Lei, a oportunidade. Acho que a gente ficou falando tanto tempo. Olha, se não cortar, assim, se finalizar essa entrevista... É um assunto que rende muito. A gente falaria sobre tudo aqui, na verdade, sobre tantos assuntos. Eu quero agradecer o convite e quero lembrar as pessoas que, assim como a questão do trânsito, o trânsito, vamos analisar a cor amarela, né? A cor amarela no trânsito. O amarelo é atenção. Então, que você conduz as pessoas como se conduzisse essa atenção. O verde siga e o vermelho pare. O vermelho pare. Então, em determinado momento, esse é o momento, esse é o mês, é o momento de você parar e observar as pessoas com bastante atenção. Não faça como as pessoas que conduzem veículos Alenquer, que se é um final de semana, o sinal não é respeitado. Então respeite o sinal, observe as pessoas, pare, tenha atenção e só desista, e só diga assim, olha, não preciso fazer nada, quando você tiver certeza, quando você tenha certeza plena que as pessoas que estão à sua volta, os seus amigos, elas estão bem. Obrigado. Tá certo, eu recebi aqui no estúdio do Alenquer Digital o professor Heraldo Lopes, falando sobre vários assuntos. Eu quero agradecer a sua audiência, a sua paciência e desejar a você um excelente final de mês de setembro, que outubro possa vir por aí. E uma nova campanha está vindo aí, viu, gente? Só para a gente finalizar aqui, está vindo agora, terminando o Setembro Amarelo, está vindo o Outubro Rosa, que é mês também de conscientização e combate aí ao câncer de colo uterino e também o câncer de mama, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Quinta-feira, a partir das 8 horas, a gente volta novamente aqui no estúdio do Alenquer Digital com toda a equipe. Quero agradecer o professor Márcio Viana, está por aqui também, o William Aragão e o nosso entrevistado de hoje, o professor Heraldo Lopes. Uma boa noite para você. Quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente se encontra por aqui. Tchau, tchau. Tchau. Hoje é dia do SUS, esqueci de falar que é dia do SUS hoje. Por isso que a gente estava falando lá. Ó, teu parceiro. A gente encerrou já?